Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tava meditando uma palavra ali, Deus me lembrou de uma palavra muito forte. Queria falar com vocês sobre ser digno, né? Existe uma diferença entre você ter direito e você se tornar digno. E segundo a palavra de Deus, Jesus disse assim: aquele que ama qualquer pessoa, qualquer coisa mais do que a mim, não é digno de mim. Então, quem não prioriza você, quem não se esforça, a dignidade, ela é uma questão de esforço, não é uma questão de direito. Porque às vezes a pessoa ela tem um direito, né? Por exemplo, vamos pensar no caso de Jacó. Jacó, ele não era o primogênito. Esaú era o primogênito. Esaú, ele tinha o direito da primogenitura. Então, ele tinha o direito da herança maior do pai e da bênção do pai. Mas ele não valorizava a primogenitura. Ele não estava nem aí. Mas Jacó não. Jacó valorizava e ele lutou. Ele se esforçou para ter a primogenitura, a bênção do pai, a bênção de Deus. Então o que ele fez? Mesmo ele não tendo direito, olha que coisa forte. Mesmo ele não tendo direito à bênção, ele recebeu a bênção porque ele se esforçou para ter aquilo. Então ele se tornou digno. Então tem muitas pessoas que elas se apoiam no direito. Ah, eu tenho direito e não estão nem aí. Ah, é meu mesmo, então não estão nem aí. Mas existem aquelas pessoas que não têm direito, mas elas acabam possuindo, ou seja, passando a ter direitos diante de Deus das coisas, não porque ela tem o direito natural daquilo, mas porque ela se esforçou para aquilo. Então, naturalmente, Jacó não tinha direito, mas ele se tornou digno, porque ele valorizou aquilo. Ele lutou por aquilo. Até o último momento ele lutou pelaquela bênção, porque ele sabia o valor daquilo. Ele não lutou só pela bênção, pelo direito à primogenitura. Ele lutou por tudo. Ele podia ser um suplantador, um enganador, mas ele tinha algo nele que Deus amava. A Bíblia fala que Deus detestou a Esaú, mas amou Jacó, porque Jacó, ele poderia ter até um caráter meio duvidoso, mas ele era um homem determinado, que lutava pelo aquilo que ele queria, e isso agradou muito a Deus. Ele lutou pela bênção de Deus, que não era direito dele, e Deus deu a ele o direito de algo que ele não tinha direito, porque ele se tornou digno. Ele lutou pela mulher que ele amava, mesmo não tendo direito, porque o pai não queria que ela casasse com ele, mas ele queria que se casasse com a mais velha. Ele lutou para ter os seus bens, ele se esforçou para ter tudo que ele queria, ele lutou. E quando ele se encontrou com Deus, ele também não tinha direito à bênção. E ele lutou pela bênção, porque ele se esforçou, ele se tornou digno. E o próprio anjo disse que ele lutou contra os homens, com os homens e com Deus, e prevaleceu. Que ele lutou como um príncipe. Então, ele não tinha direito. Às vezes a gente acha assim, não, Deus não vai me dar isso, Deus não vai me dar aquilo, porque eu não tenho direito. Mas você pode se tornar digno. Você pode não ter direito, mas você pode se tornar digno. Pelo seu esforço, pelo valor que você dá para aquilo e o tanto que você se esforça. O tanto que você se esforça para ter alguma coisa demonstra que você é digno. O quanto que você valoriza aquilo que você busca. Então, a gente vê na história da Bíblia pessoas que não tinham direito, não tinham méritos, não faziam parte daquele povo, mas se tornaram dignos.
por causa do esforço que eles usaram, do valor que eles deram para aquilo. Nós vemos a prostituta Raabe, ela valorizou a Deus, os espias e fez tudo que tinha que ser feito. Ela se esforçou e ela se tornou digna de ser uma mulher de onde Jesus descenderia. Nós vemos vários outros casos de pessoas que não tinham o direito, mas se tornaram dignos, como Ruth se tornou digna, não por direito, mas por merecimento, pelo esforço e o valor que ela atribuiu àquilo. Então muitas pessoas, como Jesus disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, mas os filhos do reino serão lançados fora. Por que ele disse isso? Ele disse: aqueles que têm direito não vão possuir. Aqueles que têm direito não vão possuir. E quem vai possuir são pessoas que não têm direito, mas que valorizavam e que se tornaram dignos. Então existem coisas na nossa vida que pode ser que você não tenha direito de ter. Ah, não é meu direito, eu não posso ter, porque não é meu direito. Mas você pode se tornar digno. É o que Jesus falou. Muitos têm o direito, porque são filhos de Abraão, mas não vão possuir, porque não valorizam. Mas muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão a mesa no lugar dos filhos, porque se tornaram dignos, porque valorizaram, porque lutaram, porque se esforçaram para ter aquilo. Então você é digno de alguma coisa quando você entende o valor daquilo. E porque você entende o valor daquilo, você luta como um príncipe, você se esforça para ter aquilo. E isso é valoroso aos olhos de Deus. Então, muitas pessoas têm o direito, mas não vão possuir. Mas aqueles que não têm direito, mas que valorizam, se tornam dignos de receber. Então, guarde isso para sua vida. Não necessariamente você precisa ter direitos. Talvez você não tenha direito, não é algo que é para você. Você pode falar: não, isso nunca vai ser meu, porque não é meu direito. Mas você pode se tornar digno diante de Deus de receber aquilo. Não porque você merece, não porque você tem direitos pela lei, mas porque você demonstrou interesse e valor e você lutou por aquilo. Então, a gente vê quando a pessoa valoriza algo pelo esforço que ela faz por aquilo. Então Jesus a mesma coisa, ele falou: aquele que não faz, sacrifica muitas coisas por mim, não é digno de mim, porque o esforço do sacrifício, de fazer as coisas, demonstra o valor que você dá para ele. Então, às vezes a gente se prende ao direito, mas muitas vezes Deus não se prende ao direito. Deus se prende mais ao esforço que você faz para ter aquilo. Então, pense nisso. Você pode até não ter direitos, mas você pode se tornar digno. Digno daquilo que os que têm direito não terão, porque não valorizam. Mas você, porque você não é digno, você entendeu o valor e você luta por aquilo que você quer. Então muitas pessoas não lutam porque elas não valorizam, ou porque elas acham que elas já têm o direito, então eu não vou lutar por aquilo que já é meu, e elas perdem. Mas aqueles que sabem que não têm, mas querem ter e se esforçam, elas conseguem pela sua dignidade, pelo seu esforço, né? Então o esforço que você faz em direção ao que você quer demonstra o valor que você dá para aquilo. Então, isso que é ser digno, é você valorizar, e porque você valoriza, você luta por aquilo que você quer. Então, essa é uma palavra que Deus falou no meu coração hoje. Eu vim meditando isso no carro e Deus falou comigo. Então, nós temos que mostrar para Deus que nós somos dignos. E não só para Deus, mas para as pessoas também, para aquilo que a gente quer. Como que eu mostro que eu sou digno? Pelo valor que eu dou para aquilo, pelo esforço que eu faço em relação àquilo que eu quero, né? Então, gente, vou
Vou dar um beijão pra vocês. Vou ficar uns dias, vou ver se eu vou tentar ficar uns dias sem redes sociais, sem mexer em redes sociais, pra ver se eu dou uma melhorada, termino minhas coisas, resolvo meus problemas. Mas depois eu volto outro dia, eu volto gravando mais vídeos, tá? Não vou abandonar vocês pra sempre, não. Vai ser só alguns dias pra dar uma descansada, pra colocar as minhas coisas em ordem, a minha cabeça, as minhas coisas. Mas depois eu volto, se Deus permitir, tá bom? Grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo daqui uns dias, tá bom? Deus abençoe. Tchau.